E qual que é a ênfase, né? Paulo, ele vai querer mostrar para os judeus, para ele examinar a si mesmo. Agora, nós não somos judeus. Então, por isso está aqui, olha. Crente, examina-te a ti mesmo. É o que ensina do versículo 17 até o versículo 29. Paulo, ele vai pedir para os judeus que examinem a si mesmo sobre o que eles pregam ou ensinam e aquilo que eles fazem ou praticam. Então, é um autoexame. Ele vai chamar nós cristãos também para fazer um autoexame. Bom, como eu disse, né, crente, examina-te a ti mesmo. Nós já fizemos um resumo, mas eu vou lembrar vocês, né, daquilo que nós estamos estudando em Romanos. O livro de Romanos tem o objetivo de nos ensinar a necessidade do Evangelho, porque é a salvação de todo que nele crê, né, no caso de Jesus. Paulo explica no capítulo 1 que nenhum homem é inocente diante de Deus. É isso que ele fala, é indesculpável o homem, né? Todos são indesculpáveis porque todos são pecadores. Nenhum homem pode condenar o seu próximo, porque naquilo que condena o seu próximo, também são transgressores. Ninguém pode olhar e dizer, olha só, você é um pecador, eu não sou. Não, ninguém pode fazer isso. Nem um judeu podia fazer isso. Que a maior prova da realidade do nosso pecado vem da nossa consciência, que é o sensor que Deus colocou em nossa mente. Esse sensor nos alivia ou nos condena. No caso, ele sempre vai nos condenar. Então, irmãos, o sensor que é essa consciência, se alguém falar assim, eu não me considero um pecador, como é que ele vai poder dizer isso para si mesmo? Ele não pode, não consegue, né? O Paulo quer chegar naquela conclusão de Romanos 3:23. Ele quer levar todos a esse conhecimento, que todos são pecadores e eles estão separados da glória de Deus. E agora, meus irmãos, uma pergunta que resume, né, o nosso estudo de hoje. Olha que interessante. Você pensa que você está seguro só porque é evangélico? Porque foi batizado, porque conhece alguma coisa da Bíblia? Eu acho que isso te dá segurança, né? Então a gente pode ser evangélico e não estar bem, ou seja, não estar bem com a nossa consciência e com Deus. Se não está com a nossa consciência, não está com Deus. Então, será que só porque eu fui sou um evangélico, eu entreguei minha vida para Jesus na igreja, os meus pais já eram crentes, e minha família está na igreja não sei faz quantos anos, né? Eu também e tal. Isso me dá segurança, porque muitas pessoas, elas sentam nessa realidade, né? Às vezes você pergunta para uma pessoa, e aí, me fala da sua experiência com Deus. Aí ela fala assim, a minha família já era da igreja. Bom, né? Aí você já vê que a coisa não está legal. Mas você não pense que está seguro só porque é evangélico, não. Existe uma enorme necessidade do cristão continuamente fazer um autoexame de sua espiritualidade e lidar com a realidade do que ensina os outros, com o que pratica dia a dia. Agora, isso não é só em Romanos que nós aprendemos. Nós aprendemos, olha, Paulo, quando ele está falando da ceia lá, é uma coisa que a gente tem que lembrar. Paulo, ele fala, né? Examine-se cada um a si mesmo. Na verdade, esse nosso texto, do versículo 17 até o versículo 29, fala sobre isso. Dessa necessidade que nós temos como cristãos, já nós que recebemos Jesus, nós que tivemos assim um compromisso com Deus, de entregar a vida para Cristo e olhamos para todo mundo, entramos nas águas para o batismo, para mostrar que temos Cristo como Salvador. Então Paulo está dizendo, examina-te a ti mesmo. Mas pastor, o senhor não sempre ensina que uma vez salvo, sempre salvo? E quem está falando de salvação? Eu não estou falando de salvação.
Eu estou falando de santidade de vida. Eu estou falando de cumprir aquela promessa que nós fazemos quando nós entregamos a vida para Jesus. Que nesse caminho, muitas vezes, nós caímos. Então, Paulo está dizendo aqui, examina-te, né? Examina-te a ti mesmo. O autoexame não é para justificar a sua salvação, mas para não mentir para si mesmo, para não viver uma vida de hipocrisia. Então, esse autoexame não é para você se justificar diante de Deus, como eu sou santo. Não, se você fizer isso, bem se vê que você está precisando de um outro autoexame, mas é para você não viver uma vida dupla, não é para viver um crente de duas caras, o eu viver como um crente de duas caras. Então é por isso que Paulo está incentivando esse autoexame, tá? Então veja só, o judeu aqui no versículo 17, ele tinha mesmo muito que se gabar, mas tinha muito. Olha, o judeu tem muita vantagem. Vamos dar uma olhadinha do versículo 17 até o versículo 24. Veja só, na verdade, tu que tens por sobrenome judeu, estou lendo agora numa outra tradução, tá? E repousas na lei, quer dizer, está descansado, eu tenho a lei, diziam os judeus, né? E te glorias em Deus. Então o judeu, ele se gloria em Deus, não pode dizer que ele não se gloria. E conhece a sua vontade, porque eles estão lá lendo o Velho Testamento e tal, né? E aprova coisas excelentes. Que é isso, pastor? Coisas excelentes. Aprova aquilo que é certo, que não deve matar, que não deve roubar, que não deve adulterar, que não deve mentir, que não deve cobiçar, então, que deve ter só um Deus. Então, o judeu, ele aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei. Não é porque ele inventou aquelas coisas excelentes, é porque ele está sendo instruído na palavra de Deus. E aí, está certo de que você mesmo é um guia para os cegos, é uma luz para os que estão em trevas, é um instrutor dos insensatos, é um mestre das crianças. Então, o judeu, ele se considera assim, sabe? Como luz, como mestre, né? Como aquele que sabe o caminho. E de fato, né, a lei levava a pessoa até Jesus Cristo, para dizer, rapaz, você não consegue ser salvo pela lei não, né? Então, eles veem de um outro jeito, mas ele se gaba de ser assim. Olha o final do versículo 20, tendo na lei a forma da ciência e da verdade. Então, irmãos, o judeu, ele tinha muita coisa para se gabar, olha só, né? Então ele está dizendo aqui, olha, vocês têm bastante vantagem, hein? Porque vocês receberam a lei, Deus ensinou o caminho dele para vocês, vocês têm condições até de ensinar outras pessoas, tá bom, né? O que Paulo faz depois de elogiar esse conhecimento? Ele enquadra, olha lá, Paulo, ele enquadra o judeu numa bateria de perguntas de autoexame. Então o que ele faz? Ele fala assim, olha, tu que ensina os outros e não ensina a ti mesmo. Ele já começa assim no versículo 21, olha lá, tu que ensina os outros, não te ensina a ti mesmo? Tem um ponto de interrogação aí, você vai perceber que tem um ponto de interrogação aí. Por que ele está colocando esse ponto de interrogação? Porque é uma coisa que todos os dias, eu e você, nós temos que pensar. Ele está nos enquadrando. Mas calma lá, você está ensinando os outros, mas você está praticando? Pastor, eu estou praticando. Então Deus vai falar, tá bom, tá certo, né? Pastor, eu não estou praticando. Então pratica as primeiras obras, diz o livro de Apocalipse. Lembra de onde caíste, pratica as primeiras obras. Essa é a questão. Então no versículo 21, ele está dizendo, tu que ensinas os outros, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve roubar, você está roubando? Tu que pregas que não deve adulterar, você está adulterando? Tu que abominas os ídolos, você está cometendo sacrilégio? Bem, tem uma outra tradução que diz assim, né? Você que abomina os ídolos, você rouba os templos? Né? Então, calma lá, é só pergunta? Mas não é só pergunta. Deus, ele está chamando o crente a uma introspecção. Ele está chamando o crente para olhar e fazer, meus irmãos, um exame na vida dele. Ou seja, onde eu estou errando, onde eu estou falhando. Agora, eu estou levando aqui para o lado do crente. Paulo, é claro, ele está falando para os judeus. Ele está falando, você, judeu,
Você acha que não precisa da palavra, do Evangelho, né? Mas nós que já temos a palavra da mesma forma, um autoexame. E ele continua, né? Tu que glorias na lei, você desonra a Deus transgredindo a lei? Mas como assim, pastor? Transgredindo a lei? Porque se você cai num ponto da lei, você já caiu em todos. E eles se gloriavam nos 10 mandamentos. Né? Como Paulo dizia, eu me glorio nos 10 mandamentos. Aí um dia eu trombei com qual mandamento? Com o 10º mandamento. E quando eu trombei com o 10º mandamento, estava escrito lá, não cobiçarás. Né? Então ele se sentiu culpado, achando que estava guardando toda a lei. Pois o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, versículo 24, e aí como está escrito, né? Então, meus irmãos, veja, no que a gente tem aqui? A gente tem as perguntas, né, que faz a introspecção. Antes ele elogia, coloca o judeu realmente em vantagem, mas ele está fazendo uma pergunta: que vantagem? Uma vez eu estava indo com o pastor Calvino, né, e a gente estava indo de Presidente Prudente para Três Lagoas, quando foi organizar a igreja lá em Três Lagoas. E tinha uma turminha dentro da Kombi, a gente estava indo, né? Aí um camarada, né? Ele estava dirigindo a Kombi, junto comigo do lado ali, e tinha um camarada tentando apodar o tempo todo querendo apodar, mas ali não dava para apodar, né? Não tinha jeito de apodar. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. O que ele vai fazer, né? Um estacionamento quase que não tinha. Aí, de repente, o camarada acelerou, passou um caminhão, ele foi, né? Só que ele apodou a gente, e estava com o mesmo problema que a gente estava, né? Qual era o problema? É que na nossa frente devia ter uns 20, 30 caminhão. Aí o pastor Calvino disse assim, que vantagem, né? Ou seja, quase morreu para ir na frente uns 30, 40 quilômetros. Então, Paulo está dizendo, judeu, você tem tanta vantagem, mas que vantagem? Se não dá ouvido ao Evangelho, que vantagem? Não tem vantagem. Meus irmãos, onde Paulo quer chegar com essas considerações, com essa pergunta? Ele quer evitar a autoilusão, né? A gente pensar que está bem, quando a gente não está bem. A ilusão de achar que eu estou numa igreja, e sou batizado, e sou chamado de crente, quando eu não estou vivendo o Evangelho. É isso que ele quer evitar. Ele quer mostrar que o preciosismo nos ilude. Olha lá, podemos dizer que somos cristãos, e você é. Ninguém está dizendo que você não é cristão, você é, tá? Podemos alegar que somos batizados, a maioria de nós já foi batizado em Cristo Jesus, né? Fiéis nos cultos, participativo das atividades da igreja. Aqui, meus irmãos, todos nós passamos um teste, tá? Podemos, como cristãos, estar orientando as pessoas sobre a necessidade de fazer a vontade de Deus. Então você, a gente pode chegar e falar assim, olha, essa é a vontade de Deus, tá bom, né? Aí podemos ser exteriormente bons cristãos, mas interiormente nós fazemos tudo errado. Então, quer mostrar a necessidade de um autoexame. Todo cristão, ele precisa examinar a si mesmo. Por isso o versículo 21, né, começa assim: tu que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Nós estamos tentando enfatizar a necessidade que a gente tem de pregar o Evangelho para a gente mesmo. Mas como assim, pastor? Pregar o Evangelho para a gente mesmo? Você tem que sempre pregar o Evangelho para você mesmo. Você tem que lembrar, por exemplo, que a sua salvação é segura, é eterna. Isso é uma coisa que você tem que lembrar. Mas você tem que lembrar desse Deus maravilhoso que te chamou para ser uma nova criatura. E aí você se depara com um ser pecador, que sou eu, que é você,
nós nos deparamos com uma pessoa com um coração pesado, com a mente cansada, nós nos deparamos com pessoas que são cheias de defeitos. Eu e você, pessoas cheias de defeitos. E aí, nós podemos cair naquela assim, então eu não sou um crente, porque às vezes eu não fiz o que é certo, porque eu estou bravo, porque eu estou irado, é porque... Não, você é um crente. Qual que é o problema? É que você precisa pregar o Evangelho para você mesmo. Dizer assim, eu sou uma nova criatura. Eu tenho que viver como uma nova criatura. E o diabo vai dizer para você, você não vai conseguir. Você não é crente de verdade. Você não vai conseguir. E Deus dizendo, não, prega o Evangelho para você mesmo. Não olhe pela janela, olhe no espelho. Precisamos nos olhar todos os dias, olhar o nosso comportamento como cristãos e perguntar, será que o meu comportamento, ele é compatível com a minha fé? Então, irmãos, outra pergunta, existem pecados que estão atrapalhando a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus? Veja só. O que é intimidade com Deus? Essa leitura da Bíblia, essa oração, né? Então, tem algum pecado que está atrapalhando isso? Eu tenho uma boa consciência com Deus e com os homens? Estou cometendo algum pecado como morte, roubo, adultério, mentira? A lista é grande, mas vamos colocar esses que são mais conhecidos de todos. Tem alguma coisa que está atrapalhando a minha comunhão com Deus? A minha mente é controlada pelo amor, pelo perdão ao próximo, ou é controlada pelos pecados da vingança e ressentimento? Então, não é fácil fazer o que Paulo está falando no versículo 21. Tu que ensinas a outros, por que não ensina a você mesmo? Ele não está duvidando que o judeu é judeu. Ele não está duvidando que o crente é crente. Ele só está dizendo que o crente tem que fazer um autoexame todo dia. Imagine os benefícios desse autoexame. Veja só, o benefício. E aí, meus irmãos, qual é o impacto da gente enganar a nós mesmos, né? Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Primeiro, a gente desonra a Deus. Quando a gente vive uma vida de mentira, nós fazemos o quê? Nós desonramos a Deus. Então, é o primeiro ponto, olha, você está desonrando a Deus, né? Eu posso levar minha oferta lá no altar, como a Bíblia ensina. Eu chego lá, né, no altar, aí eu vou colocar minha oferta lá no altar. Aí, eita, rapaz, eu estou brigado lá com aquele irmão lá, calma lá, né? Não vou dar, nem vou dar minha oferta, né? A pessoa fala, não, é para você dar a sua oferta. É que, mais do que a sua oferta, Deus quer que você dê o seu coração, né? Então, veja, irmãos, tinha um testemunho do pastor Falcão Sobrinho. Ele disse que ele tinha um membro da igreja dele, né? E tinha um membro da igreja dele que era o seguinte: ele ia na igreja só uma vez por mês. E ele não ficava no culto. Ele recebia, ia lá e dava o dízimo dele e voltava embora. Ele não gostava do pastor. Mas interessante, né? E a igreja não mandava embora o pastor. Então ele não gostava do pastor. Mas ele falou assim, não, sou uma pessoa fiel no dízimo, eu vou dar o meu dízimo. Então ele ia lá e ele cumpria, né? Ia lá e tal, e saía, sabe? Nem tomava a ceia, nada, e ia embora, né? Uma vez por mês ele fazia isso. Aí um dia, né? Ele disse que ele até chegava mais cedo para fazer isso, chegava mais cedo que todo mundo e saía, entrava para uma porta e saía para outra. Um dia, quando ele estava depositando a oferta dele, né? A mão dele travou. E como se ele ouvisse um som que viesse do céu mesmo, dizendo para ele, meu filho,
eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu coração. Veja, meus irmãos, ele não é que ele não era um crente, é que ele tinha que vencer aquilo dentro dele. Então, Paulo está nos chamando, vamos vencer aquilo que nos atrapalha de ter intimidade com Deus. Então, não olhe pela janela, olhe pelo espelho. E qual é o impacto? O impacto é que nós desonramos a Deus, tá? O nosso comportamento duplo desonra a Deus. E segundo, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como ensina o versículo 24, né? Que os gentios vão dizer, olha como vivem esses cristãos, olha só, né? Olha lá, estão pecando de novo, por isso que eu não sou crente. Não é assim que os ímpios fazem. E quando nós caímos, nós desonramos a Deus e damos chance para que o ímpio fale de nós. E aí a gente tem muito trabalho para recuperar isso, não é? Eu que o diga. Por isso, meus irmãos, eles vão alegar que o nosso Deus é um Deus fraco, né? Mas na verdade, nós é que somos fracos. E por isso, meus irmãos, ele sai desse assunto do autoexame, né? E ele vai fazer o seguinte: onde é que o judeu se gabava que ele era melhor do que o outro? Deixa eu convidar para vocês para voltar para a história. Vamos voltar para a história. Vamos lá no Vale do Elá. Vamos para o Vale do Carvalho. Tem um gigante lá que se chama Elias. Ele está lá gritando, por 40 dias ele grita e fala, não tem homem aí para me enfrentar? Até que aparece o franzino, até que aparece aquele menino corajoso, e ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra para todos os que estão ouvindo ele. Ele fala assim, quem? Incircunciso pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo. É impressionante Davi, né? Ele olhava para aquele monte de homem covarde, ele chamava o exército de Deus vivo. Isso é um homem. E era. Só que eles tinham se esquecido disso. Mas veja a importância que ele dá para a circuncisão, porque o judeu dava a importância para a circuncisão. Muitos judeus não se convertiam lá no livro de Atos, né? Ou aqueles que já eram convertidos, eles se achavam melhores do que os outros porque era circuncidado. Eu sou circuncidado, né? Tá bem, né? Então Paulo ele coloca a circuncisão em xeque a partir do versículo 25. Ele fala assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se você guardar a lei. Mas se você não guarda a lei, a tua circuncisão não vale nada. Olha que interessante. A explicação mais clara está no último versículo, que é o versículo 29, que você lê assim: não é judeu aquele que é judeu aquele que é por dentro, né? Interior, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Porque um judeu pode olhar para o outro e dizer, eu sou circuncidado, eu também, oba, né? Eles podem fazer isso, né? Eles fazem isso, os rituais para circuncisão e tudo mais. Vamos para a tela. O que era a circuncisão, até hoje, para eles, né? Literalmente cortar ao redor. Circuncisão significa cortar ao redor, ou seja, a remoção do prepúcio dos homens judeus. Uma operação que era feita nos homens. Simbolicamente, era um sinal da aliança de amor, do amor de Deus, né, com os descendentes de Abraão, mais especialmente os judeus, os israelitas. Então, assim, Deus, ele fez uma aliança com Abraão, né, e como sinal externo da aliança, ele ordenou a circuncisão. Então, como assim, né? Era um símbolo memorial, ou seja, para lembrar Israel que eles eram um povo separado, pelo menos deveriam ser, né? É para isso, um sinal para lembrar quem eles eram, correto? Então a circuncisão era uma figura, como a aliança é uma figura do casamento, para a gente lembrar que a gente é casado.
correto? Mas isso aqui não é garantia de que realmente eu vivo como uma pessoa casada, mas é uma lembrança, é a mesma coisa, né? Então, assim como uma aliança de casamento que simboliza a união, o amor, o compromisso num casal, a circuncisão representava a mesma coisa entre Deus e Israel. Agora, veja lá, como é que a circuncisão ficou posta pelos judeus? Como é que os judeus eles veem a circuncisão, né? Então, eles fizeram do símbolo uma garantia, tá? Não é um símbolo, é uma garantia. Qual que é a diferença disso aí, né? Nós somos circuncidados, logo pertencemos a Deus. É a mesma coisa que dizer assim: nós somos batizados, logo somos salvos. Está vendo o problema? Nós não somos salvos porque fomos batizados. Nós fomos batizados porque somos salvos. A mesma coisa é a circuncisão. Não muda nada. É essa figura, esse memorial. Só que os judeus fizeram do símbolo uma garantia, tá? Eles se gabam até hoje da circuncisão, né? Agarra o símbolo para afirmar: nós somos um povo separado de Deus. Por quê? Porque somos circuncidados, né? Ah, que coisa, né? Veja só no final aí: independente de como vivem, independente de ter Cristo ou não, eles fizeram da circuncisão a garantia, não um memorial. Não é mais uma lembrança, agora é uma garantia, e é assim que eles fazem. E, meus irmãos, para eles, ter Jesus como não ter Jesus, não tem problema nenhum, tá? Então eles colocam esse símbolo, esse sinal externo que é a circuncisão, como a coisa que os liga a Deus, né? É o fato predominante que faz deles um povo separado, vão para o céu por causa disso. Não, a gente sabe que não, mas é o que eles pensam, o que eles imaginam. Então, meus irmãos, eles descansam e confiam no símbolo externo, né? Então é dizer assim: ó, sou casado, ó, eu tenho uma aliança, mas não é isso que faz você ser casado. É por dentro, é no seu coração, é na sua mente. É isso que faz você ser casado, não é a aliança. Porque tem muitos alianças, né? A pessoa pode perder, né? A pessoa pode não ter dinheiro para comprar uma. Acontece. A pessoa não tem dinheiro, né? Mas o que vai fazer é aquele compromisso de coração com o voto que foi feito lá no altar. Por isso, meus irmãos, os judeus, eles colocaram o símbolo como uma garantia e esqueceram que era apenas um símbolo. Esse é o erro deles. Por isso Paulo fala que os incircuncisos podem estar melhor do que os circuncidados. Versículo 26. Pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, será que consegue tirar esse consegue, né? E porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ele está dizendo: calma lá, mas uma pessoa que não é circuncidada, se ele guarda a lei, ele como se fosse circuncidado, está na frente dos judeus. Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Então, se ele não guardava a lei, mas tem aquele que guardava a lei e dizia: mas eu não sou circuncidado, mas eu guardo a lei. Está numa vantagem com aquele que diz: eu sou circuncidado e não guarda a lei. Paulo está levando para esse lado. Versículo 28. Porque não é judeu o que é por fora, nem é circuncisão o que é pela carne ou por fora, mas é judeu o que é por dentro, tá?
é judeu. Então você, meus irmãos, você pode ser esse povo separado de Deus. E você que já entregou a vida para Jesus, você é esse descendente de Abraão, filho de Abraão na fé. É isso que ele está dizendo. E a circuncisão, ela é aquela do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas ela provém de Deus. Então, os incircuncisos podem estar melhor do que os circuncidados. Eu quero terminar dizendo o seguinte, deve haver uma mudança interior nas nossas vidas. Agora, como é que essa mudança vai acontecer se Cristo não entrar? Se não viver pelo Evangelho? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É assim. Então, irmãos, deve haver uma mudança interior nas nossas vidas. Olha o exemplo que Paulo deu aí no versículo 29. Quem é o verdadeiro judeu? Quem realmente tem o sinal da aliança? Onde está a verdadeira fé? São perguntas, olha. Onde está a verdadeira fé? Onde está o verdadeiro reconhecimento de que estamos fazendo as coisas certas? Então, quem é o verdadeiro judeu? É aquele que foi circuncidado? Ou é do interior do coração? Quem realmente tem um sinal da aliança, o que tem em seu coração? Jesus disse, esta é a nova aliança no meu sangue. Olha que interessante. E o camarada se gabando porque fez uma operação no seu prepúcio. Enquanto Jesus, meus irmãos, ele derramou o seu sangue. Onde está a verdadeira fé? No Espírito. Jesus disse para a samaritana, vai chegar um dia, que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem nesse monte, nem lá em Jerusalém, mas eles vão adorar onde? Em espírito e em verdade. Onde está o verdadeiro reconhecimento de que estamos fazendo a coisa certa? Um judeu elogiando o outro? Um rabino elogiando o outro? Não. Não na boca dos homens, mas na aprovação de Deus. Então vamos lá no final do versículo 29, diz assim, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, vamos reparar na importância dessas palavras do autoexame, tá? Só para a gente lembrar dessa questão, o nosso interior, o nosso coração, o nosso espírito. É isso que nós temos que tratar, É isso que Paulo, e não esquecer do versículo 21, porque o versículo 21, ele é a paulada, tu que ensinas aos outros e não ensina a ti mesmo? Então, essa é a grande pergunta do nosso texto, Como eu quero viver? E a necessidade que eu tenho de olhar para mim, olhar para um espelho, não ficar olhando pela janela. Porque quando você fica olhando pela janela, todo mundo conhece aquela história, da mulher que falava assim, olha o lençol lá da vizinha, sujo, porca, não sabe lavar direito, nojenta, olha só, E aí, o marido dela sempre ficava quieto, coitado, Sempre ficava quieto, E um dia ele se irritou, foi lá e limpou o vidro da casa dele, Na verdade, a sujeira estava onde? No vidro da própria casa, mas ele já sabia, mas ela não admitia, Ela, com aquela janela dela toda porca, imunda, olhava pela janela, tinha uma mancha lá no lençol branco da vizinha. Então, irmãos, autoexame não é necessário só no dia da ceia, é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Puxa vida, de novo xinguei, de novo menti, de novo fiz o que não devia, de novo briguei, de novo estou bravo. Bem, e agora? Então não sou crente. Não é, a questão não é essa. Paulo está dizendo, você precisa se examinar e você precisa mudar, Essa transformação diária que nós lutamos dentro de nós mesmos,